Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula iremos estudar os divisores de um número natural. Eu sou o professor Marcelo Pereira. Vamos dar início ao assunto então. Especificamente na aula de hoje, iremos ver os conteúdos, os divisores e os critérios de divisibilidade de números naturais, tá bom? Iremos iniciar falando sobre os divisores de um número. Um número natural não nulo A é divisor de outro número natural B quando a divisão de B por A for exata. Ou seja, se nós tivermos um número qualquer, esse número será divisor de um segundo número quando a divisão desse segundo número pelo primeiro for uma divisão exata, ou seja, o resto dessa divisão for zero. E, consequentemente, quando o número A for divisor de B, nós dizemos que esse número B será divisível por A, tá bom? Para entendermos melhor esse conceito de divisores, vou mostrar para vocês aqui com o seguinte exemplo. Nós temos o número 62 e o número 2. Aqui nós iremos analisar se o número 2 é divisor de 62 e se 62 é divisível por 2. Então, pelo enunciado, diz que para um número ser divisor de outro, o resto dessa divisão tem que ser exata. Então, nós iremos pegar 62 e dividir por 2. Vamos iniciar aqui a divisão, então. 62 dividido por 2, iremos pegar primeiramente o 6. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que vai ser como resultado 3. 3 vezes 2, 6. Fazendo aqui essa continha de menos, 6 menos 6 é igual a 0. Agora iremos baixar o 2. Vai ficar 2 dividido por 2, que nós sabemos que é igual a 1. 1 vezes 2 é 2. Fazendo aqui a continha de menos, iremos obter resto 0. Então, pessoal, a divisão de 62 por 2 é igual a 31 e resto 0. Com isso, nós podemos afirmar o quê? Que o número 2 é divisor de 62. Por quê? Porque dividimos 62 por 2, obtemos como resultado o 32 e resto 0. E, consequentemente, nós podemos afirmar que 62 é divisível por 2. Beleza? Então, esse é o conceito de divisor de um número. Bem fácil, né? Vamos continuar, então. Critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são algumas regras que utilizamos para encontrar com maior facilidade quais números naturais são divisíveis por um determinado número natural. Especificamente nessa aula, nós iremos ver os critérios de divisibilidade para os números naturais de 1 até 10, tá bom? Vamos começar aqui com a divisibilidade por 1. Todo e qualquer número natural é divisível por 1, bem simples. E, portanto, o número 1 ele é divisor de todo número natural. Então, não importa o número, o 1 é sempre divisor desse número. E esse número é sempre divisível por 1. Por exemplo, 121 ele é um número divisível por 1. Por quê? Porque se nós efetuarmos a divisão de 121, nós iremos obter uma divisão exata. Ou seja, 121 dividido por 1 é igual a 121 e resto 0. E, consequentemente, o 1 ele é divisor de 121. Bacana? Bem simples essa parte de divisibilidade por 1. Divisibilidade por 2. Todo número natural par é divisível por 2. Não esqueça disso. Quando o número for par, ele vai ser sempre divisível por 2. E o 2 ele é divisor de qualquer número natural par. Então, se o número é par, nós temos esse número divisível por 2 e 2 como divisor de todo número natural par. Vamos ver aqui um exemplo para fixar melhor essa definição. Por exemplo, 82 dividido por 2. Iremos verificar se 84. Iremos verificar se 84 é divisível por 2. Nós podemos observar que 84 é par. Como pelo enunciado nós temos que
todo número par é divisível por 2, então nesse caso o 84 sim é divisível por 2. Mas vamos dividir para verificar se é de fato verdade. 84 dividido por 2. Primeiramente iremos pegar o primeiro número, que é o 8. Vai ficar 8 dividido por 2, que vai ser 4. 4 vezes 2, 8. Fazendo aqui a continha de menos. 8 menos 8 é igual a 0. Baixando o próximo número, que é o 4, vai ficar 4 dividido por 2, que iremos ter como resultado 2. E 2 vezes 2, 4. Fazendo aqui a continha de menos. 4 menos 4, nada. Então, de fato, nós temos um número divisível por 2. 84 é divisível por 2. Por quê? Porque o resultado dessa divisão foi 42 e encontramos um resto zero. Nós temos aqui uma divisão exata. Vamos ver aqui agora, verificar se o número 49 é divisível por 2. Observamos aqui que esse número 49 é um número ímpar. E no enunciado diz que apenas os números pares são divisíveis por 2. Vamos verificar se 49 é ou não divisível por 2. Pelo enunciado, ele não vai ser, né? Então vamos verificar isso. 49 dividido por 2, pegando primeiramente o 4 dividido por 2, vai ser 2. 2 vezes 2, 4. Fazendo aqui a continha de menos. 4 menos 4, nada. Baixa o próximo número, que é o 9. 9 dividido por 2 vai ser 4. 4 vezes 2, 8. Fazendo aqui a continha de menos. 9 menos 8, 1. Acabou a divisão. E nós podemos observar que aqui nós não temos uma divisão exata. Não é isso? Ó? Nós temos uma divisão. 49 por 2 deu 24. E restou 1. Como o resto é diferente de 0, nós temos uma divisão que não é exata. Então, com isso, nós afirmamos que o 49 não é divisível por 2. Portanto, aqui nós temos o quê? Que 62 é um número natural par. Logo, o 62 é divisível por 2. E como 62 é divisível por 2, o 2 ele é divisor de 62. E o número 49, ele não é um número... o número 49 ele é um número ímpar. Consequentemente, ele não é divisível por 2. Por quê? Porque só é divisível por 2 os números pares. E todo número par é divisível por 2. Beleza? Vamos continuar então. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos formam um número divisível por 3. Vamos ver aqui um exemplo para fixar esse conteúdo de divisibilidade por 3. Por exemplo, se nós temos o número 243, vamos verificar se esse número é ou não divisível por 3. Pelo enunciado aqui de divisibilidade por 3, diz o seguinte, que o número vai ser dividido por 3 quando a soma dos seus algarismos forma um número divisível por 3. Aqui nós temos os algarismos 2, 4 e 3. Então nós iremos fazer o quê? Iremos somar esses algarismos e verificar se esse resultado da soma forma um número divisível por 3. Vamos fazer aqui, ó. 2 somado com 4, somado com 3. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Nós podemos observar que o resultado dessa soma foi 9. E 9 forma, sim, um número divisível por 3. Portanto, o número 243 é um número divisível por 3. Beleza? Então, vamos verificar aqui, ó, se realmente forma um número divisível por 3. Aqui, pelo critério de divisibilidade que a gente utilizou, nós encontramos se é um número divisível por 3. Mas vamos verificar fazendo essa divisão. Vamos pegar 243 e dividir por 3. Para que essa divisão, para que 3 seja divisor de 243, nós iremos precisar que essa divisão seja exata. Primeiramente, iremos pegar os dois primeiros números, né? Por quê? Porque somente o 2 não dá para dividir por 3, porque é menor. Então, pegamos os dois primeiros. 24 dividido por 3, que vai ser 8. 8 vezes 3,
24. Fazendo aqui a continha de menos, 24 menos 24 é 0. Baixamos agora o número 3. Vai ficar 3 dividido por 3. Queremos ter como resultado 1. 1 vezes 3 é 3. Fazendo aqui a continha de menos, iremos obter 0 como o resto dessa divisão. Então, com isso, nós verificamos que o número 243 é divisível por 3. Beleza? Então, todas as vezes que nós tivermos um número e quisermos saber se esse número é divisível por 3, podemos simplesmente utilizar esse critério de divisibilidade, essa regrinha aqui. Somar os seus algarismos, se o resultado formar um número divisível por 3, o número em si será divisível por 3. Bacana? Bem simples. Então, de fato, o número 243 é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Para o número ser divisível por 4, é necessário que seus dois últimos algarismos sejam 00 ou divisíveis por 4. Vamos ver aqui um exemplo para fixar. Verifique se os números abaixo são divisíveis por 4. Letra A, o número 35.748. Então, pelo enunciado, diz o seguinte, que para um número ser divisível por 4, os dois últimos números têm que ser 00 ou os dois últimos números têm que ser divisível por 4. Nós observamos que esse número tem como final 48. Então, nós precisamos verificar se 48 é divisível por 4. Vamos fazer aqui, primeiramente, a solução da letra A. 35.748. Pegando os dois últimos números e fazendo aqui a divisão. Como esse número ele termina em 48, podemos observar que o 48 dividido por 4 é igual a 12 e resta 0. Então, esse número 48, que é o final do número 35.748, é sim um número divisível por 4. Como isso acontece, nós podemos observar que o número 35.748 é sim um número divisível por 4. Beleza? Vamos ver aqui a letra B agora, a solução da letra B. Podemos observar que na letra B, os dois últimos números é 0, 0. E lá pelo enunciado diz que para um número ser divisível por 4, basta que ele termine em 0, 0 ou que os seus dois últimos números sejam divisíveis por 4. Nesse caso da letra B, é terminado em 0, 0. Então, de fato, nós podemos afirmar que o número 20.500 é sim um número divisível por 4. Por quê? Porque ele termina em 0, 0. Beleza? Olha só, pessoal. Eu vou deixar como exercício para vocês, desse critério de divisibilidade por 4, dividir 35.748 e 20.500 por 4, fazer essa divisão e verificar se realmente é uma divisão exata, tá bom? Então eu quero que vocês pausem o vídeo aí e verifiquem se isso realmente acontece, se isso realmente está correto, tá bom? Vamos continuar. Divisibilidade por 5. Um número será divisível por 5 quando o algarismo da unidade for igual a 0 ou 5. Com outras palavras, se o número terminar em 0 ou se o número terminar em 5, nós temos um número divisível por 5. Por exemplo, o número 32.465, ele termina em 5. Então, nós iremos verificar que esse número é sim um número divisível por 5. Como o número 32.465 termina em 5, podemos afirmar que esse número é divisível por 5. Na letra B, nós temos o número terminado em 0. E pelo enunciado dos critérios de divisibilidade por 5, um número terminado em 0 também é um número divisível por 5. Então, nós podemos afirmar que o número 1.238.790 termina em 0, então ele é um número divisível por 5.
Também, se vocês quiserem provar a veracidade dessas divisões, basta que vocês peguem os números e dividam por 5. Se o resultado da divisão for exata, ou seja, se der resto zero, esses números são sim divisíveis por 5. Vou deixar também como exercício para vocês. Critério de divisibilidade por 6. Para o número ser divisível por 6, é necessário que seja ao mesmo tempo divisível por 2 e divisível por 3. Nesse caso, é dado o número, verificar se esse número é divisível por 6. O que é que temos que fazer? Verificamos se ele é divisível por 2 e verificamos se ele é divisível por 3. Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, consequentemente, esse número será divisível por 6. Vamos ver aqui um exemplo. Verificar se o número 43.722 é divisível por 6. Então, para isso, iremos verificar se ele é divisível por 2. E depois, verificar se ele é divisível por 3. Primeiramente, verificar se ele é divisível por 2. O número 43.722, ele é um número par. Consequentemente, pelo critério de divisibilidade de número por 2, nós sabemos que todo número par é divisível por 2, então o número 43.722 é divisível por 2, tá bom? Agora nós iremos ver se esse número é divisível por 3. No critério de divisibilidade por 3, para sabermos se o número é divisível por 3, basta que nós somarmos o algarismo desse número e se o resultado dessa soma formar um número divisível por 3, ele é sim um número divisível por 3. Aqui nós temos que 4 somado com 3, somado com 7, somado com 2, somado com 2, iremos ter como resultado 18. E 18 nós sabemos que é um número divisível por 3. Por quê? Porque se nós pegarmos 3 e multiplicar por 6, iremos obter 18. Como 18 é divisível por 3, podemos afirmar que o número 43.722 é um número divisível por 3. E como esse número é tanto divisível por 2 como por 3, nós afirmamos que esse número, 43.722, também será divisível por 6, tá bom? Vou deixar também como exercício vocês fazerem essa divisão, 43.722 dividido por 6, para afirmar esse enunciado de divisibilidade por 6. Divisibilidade por 7. Para saber se o número é divisível por 7, iremos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, iremos separar o algarismo da unidade do número. Segundo passo, iremos multiplicar esse algarismo por 2. Terceiro passo, iremos subtrair o valor encontrado do restante do número, certo? E o terceiro passo, nós iremos verificar se o resultado é divisível por 7. Se nós não sabermos se esse resultado for dividido por 7, nós iremos aplicar esses três outros passos aqui. E assim até conseguirmos saber se o último número é divisível por 7. Se esse número for divisível por 7, consequentemente o número total é divisível por 7. Vamos ver aqui um exemplo para fixar esse conteúdo. Verificar se o número 3.625 é um número divisível por 7. Então, o primeiro passo é o que? É pegar o número da unidade, que é o número 5. Separar aqui o primeiro passo, iremos separar o número das unidades, que nesse caso é o número 5, que é o último número aqui. Em seguida, iremos multiplicar esse número por 2. Vai ficar 5 vezes 2, que é igual a 10. Em seguida, iremos subtrair esse número encontrado do restante do número. Nós podemos observar que depois que tirarmos esse 5, vai restar o número 362. Então, nós vamos pegar 362 menos 10. Iremos obter 352.
Aí nós iremos verificar se esse número 352 é divisível por 7. Nesse caso, nós não podemos afirmar ainda se esse número 352 é divisível por 7, porque é um número muito alto ainda. Então, o que nós iremos fazer? Iremos repetir esses 3 passos aqui. Então, como não sabemos se 352 é divisível por 7, nós iremos repetir o processo. Então, iremos separar do número 352 o número que está nas unidades, que é o 2. Em seguida, multiplicar esse número por 2, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Em seguida, iremos pegar esse 4 e subtrair de 35. Vai ficar 35 menos 4 é igual a 31. Então, nós iremos verificar agora se esse 31 é divisível por 7. Nós podemos observar que 31 não é divisível por 7. Se nós olharmos lá na tabuada do 31... Desculpa, na tabuada do 7, não iremos encontrar esse número 31. Então, 31 não é divisível por 7. Como 31 não é divisível por 7, então o número 3.625 também não é um número divisível por 7. Tá bom, pessoal? Entenderam? Essa parte de critério de divisibilidade por 7 é um pouquinho mais complicado, mas se fizermos algumas tentativas, dá para aprender bacana, tá bom? Então pegue alguns números aí, verifique, faça esse passo a passo aqui e veja se esse número sim ou não é divisível por 7, tá bom? Vamos continuar com o critério de divisibilidade por 8. O número será divisível por 8 quando os seus 3 últimos algarismos formam o número divisível por 8. Nesse caso, desse critério aqui, ele é muito utilizado para números grandes, para algarismos grandes, como por exemplo, verificar se o resto da divisão desse número enorme, né, por 8 é 0, ou seja, iremos fazer a divisão e verificar se o resto é 0. Se o resto for 0, nós sabemos que nós temos uma divisão exata, e se nós temos uma divisão exata, esse número será divisível por 8. Então, pelo enunciado aqui, basta que pegarmos os 3 últimos números e verificar se esse número for divisível por 8, todo o número também será divisível por 8. Vamos verificar aqui na solução. 432 dividido por 8. Podemos observar que o primeiro número 4, ele é muito pequeno, é menor do que 8. Então não dá para dividir. Iremos pegar os 2 primeiros números. 43 dividido por 8. Iremos ter como resultado 5. 5 vezes 8, 40. Fazendo aqui essa subtração, 43 menos 40, iremos obter como resultado 3. Agora nós iremos baixar o próximo número, que é o 2. Nós obtemos o número 32. 32 dividido por 8. Iremos obter 4. 4 vezes 8, 32. Fazendo aqui a subtração, 32 menos 32, 0. Então aqui nós temos uma divisão exata, não é isso? O resto dessa divisão é 0. Consequentemente, como os 3 últimos números são divisíveis por 8, então todo o número aqui é divisível por 8, beleza? Então, todas as vezes que você tiver um número bem grande e quiser saber se esse número é divisível por 8, pegue os últimos 3 números, faça essa divisão. Se for um número divisível por 8, todo o número será divisível por 8. Beleza? Vamos continuar. Só para finalizar isso aqui, como os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8, podemos afirmar que o resto da divisão desse número é divisível por 8. Divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 9 é parecido com o critério de divisibilidade por 3. Para ser dividido por 9, o número é necessário que a soma dos algarismos forme um número que seja divisível por 9. Então, todas as vezes que quisermos saber se o número é divisível por 9, nós pegamos os algarismos desse número, somamos. Se o resultado for um número divisível por 9, todo o número também será um número divisível por 9. Vamos ver aqui no exemplo. Verificar se o número
426.513 é divisível por 9. Então, nós iremos fazer o seguinte. Pegando a soma dos algarismos, iremos pegar 4, mais 2, mais 6, mais 5, mais 1, mais 3. O resultado dessa soma é 21. E nós sabemos que 21, ele não é um número divisível por 9. Se formos na tabuada do 9, não vai ter nenhum número multiplicado por 9 que dê 21. Então, 21 não é divisível por 9. Como 21 não é divisível por 9, portanto, o número 426.513 não é um número divisível por 9. Um outro exemplo aqui, ó, nós iremos verificar se o número 6.975 é divisível por 9. Então, o que iremos fazer? Iremos somar esses algarismos. Se o resultado for um número divisível por 9, esse número também será divisível por 9. Vamos ver aqui a solução. Somando esses algarismos, nós iremos ter 6 mais 9 mais 7 mais 5 é igual a 27. E nós sabemos que 27 é sim um número divisível por 9. Por quê? Porque 3 vezes 9 é igual a 27. Com isso, nós temos que o número 6.975 é sim um número divisível por 9. Por quê? Porque a soma dos algarismos dele forma um número divisível por 9. Bacana? E para finalizarmos os critérios de divisibilidade, iremos ver o critério de divisibilidade por 10. Todo número que o algarismo da unidade é igual a 0 é divisível por 10. Em outras palavras, todo número terminado em 0 é divisível por 10. Por exemplo, verificar se o resultado da expressão 76 mais 2 vezes 7 é um número divisível por 10. Para isso, nós iremos resolver essa expressão e verificar qual o número que vai formar e verificar se esse número é divisível por 10. Vamos aqui para a solução. Nós temos que 76 somado com 2 vezes 7 vai ser igual. Fazendo primeiramente a multiplicação, vai ficar 76 mais 2 vezes 7, 14. Vai ficar 76 somado com 14, iremos obter o resultado 90. E 90 termina em 0. E nós sabemos que todo número terminado em 0, sim, será um número divisível por 10. E, consequentemente, o número 90 é divisível por 10. Beleza? Olha só, pessoal, na aula de hoje era isso. Falamos sobre os divisores e sobre o critério de divisibilidade dos números naturais de 1 a 10. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, me envie que eu irei ajudar vocês. Até a próxima aula, então.